Agradecemos a presença, ainda que virtual, de todos aí do outro lado, e agradecemos também, especialmente, a presença do professor Camilo, que fala hoje, né, no nosso simpósio sobre metodologias ativas, e faz uma fala que estava comentando com ele aqui, estou super interessada em ouvir. Professor Camilo, que é graduado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da USP, é bacharel em Filosofia pela USP também, professor da Universidade de São Judas, fala para a gente hoje sobre ensino de métodos alternativos de solução de conflitos por meio da busca ativa. Professor, agradeço novamente a sua presença, cumprimento também minhas amigas Regina e Raíssa, que estão aqui, e passo a palavra para você. Estamos animadas e animados aí do outro lado para ouvi-lo. Muito obrigada. Perfeito, professora. Agradeço muitíssimo a oportunidade de estar conversando aqui nesse evento da Escola Superior da Advocacia. Agradeço as suas palavras, né? Então, queria cumprimentar aqui a professora Olívia, Regina, Raíssa e toda a direção da ESA pela organização de mais um evento muito importante para se discutir esse tema que é o ensino jurídico, já que a ESA tem uma tradição nesse sentido e, portanto, o que eu quero fazer aqui é contribuir já nesse grande histórico dessa instituição que há muito vem fazendo pela advocacia e pelo ensino jurídico em geral, né? Então, eu preparei aqui uma exposição condizente com um material que vai ficar à disposição e gravado, né? E agradeço, portanto, aqueles que acessaram esse material e vão consultá-lo. E eu preparei uma exposição baseada num artigo recente científico que eu escrevi, ainda não publicado, mas já em vias de ser publicado, a respeito da compreensão da conflituosidade dos meios alternativos de solução de conflito e o papel do Estado que existe em relação a isso. E aqui no caso, propriamente, do nosso evento, a gente ainda agrega essas ideias ao aspecto, agora bastante discutido, da busca ativa feita por aqueles que estão no processo de educação, de ensino. Isso é algo que tem sido muito falado, repetido, e de fato é algo bastante importante, já que nós notamos uma certa mudança de paradigma do ensino de algum tempo para cá, no qual se entende que o aluno não deve simplesmente, numa sala de aula, num processo de formação, apenas ser um agente passivo que escuta aquilo que o professor fala, anota e depois reproduz, que é uma forma um tanto quanto tradicional e até alguns diriam arcaica de funcionamento das instituições de ensino, que claro, tem o seu valor, uma aula expositiva, ela tem o seu mérito, ela tem o seu valor, mas a proposta em torno da busca ativa é justamente dar o maior protagonismo para aquele que é o estudante, para aquele que está interessado em conhecer e aprender um determinado tema, fazendo dele um agente que participa ativamente do processo de aprendizado e é incitado a colaborar nessa busca do conhecimento, não simplesmente, ou que seria o oposto, né, ter uma posição passiva de mero ouvinte, espectador daquele que está falando. Infelizmente, nós temos aqui um paradoxo nessa minha apresentação, que como é uma aula que ficará gravada, a gente não tem como aplicar na prática isso aqui, não é? Porque geralmente a gente vai ter esse processo quando a gente tem uma sequência de aulas. Então, não que seja impossível a utilização de metodologias ativas de ensino, até numa palestra, num evento, porque existe um componente muito importante no processo pedagógico que nós ainda não absorvemos plenamente, que é a existência da internet e a existência de dispositivos móveis que dão acesso à internet, que leva, inclusive, à ideia de que alguns falam da computação ubíqua, né? A ideia de que ela tem uma presença, que é uma presença difusa, uma presença em todos os ambientes, diferente do que seria aquele modelo tradicional. Eu já tenho aqui um pouco mais de juventude acumulada, então eu sou do tempo que não existia a internet, já existia computador, mas doméstico, mas não tinha a internet. Então eu vi ela aparecer, e no início a gente tinha uma noção de que a pessoa tinha que se conectar. Ah, eu vou me conectar à internet. Então você ia lá no modem,
discava, a época de escada, e fazia a conexão. Então, agora você está online. No mundo atual, em que a gente tem esse conceito de computação ubíqua, nós não temos mais essa fronteira do online e offline. Nós estamos online o tempo todo, porque a gente tem, geralmente, um dispositivo móvel, um celular que está conectado na internet, e ele fica o tempo todo conectado na internet. Quando a pessoa, então, tem um plano de 4G, até fora da residência, do escritório, a pessoa está conectada, e muitas pessoas têm. Portanto, não existe mais o conceito de vou me conectar na internet. Pelo contrário, hoje, quando alguém quer tomar uma atitude radical, ele diz vou me desconectar da internet, porque conectado você já está. É quase algo passivo, você não mais ativamente se conecta. E isso não só em relação ao dispositivo móvel, computador. Ligou o computador, está conectado. Videogame ligou, está conectado. E mais em breve, veículos, eletrodomésticos, casas, cada vez mais conectados. Então, portanto, existe uma mudança muito substancial quando nós tivemos o advento não apenas dessas novas tecnologias, mas nesse conceito que eu falei da computação ubíqua, que é um dos elementos que contribui para o uso de metodologias ativas. Evidentemente, não é pressuposto para o uso de metodologias ativas que você tenha tecnologias digitais, porque elas já podem ser utilizadas pelos métodos tradicionais. Se você tem uma biblioteca, o aluno vai conseguir ir à biblioteca e fazer a pesquisa dos modos tradicionais, mas evidentemente que o advento dessas tecnologias digitais, da internet, facilitou o desenvolvimento dessas metodologias ativas, porque agora elas podem não só ser feitas pelo aluno com mais facilidade, hoje a gente tem biblioteca digital, a gente tem artigos científicos na internet para a pessoa pesquisar, como também no próprio ambiente da sala de aula, como geralmente o público universitário dispõe de dispositivos móveis e tem uma familiaridade, uma facilidade para acesso, se torna possível usar essas ferramentas, inclusive no próprio ambiente de sala de aula. Aqui eu fiz um parênteses, porque às vezes a gente acha que a internet é algo que faz parte da vida de todas as pessoas, mas tem, no Brasil é um percentual muito significativo de pessoas que não têm acesso, seja por conta de que não tem o domínio nesse sentido, ou não tem condições financeiras para manter um acesso contínuo à internet. A mesma coisa em relação aos dispositivos móveis, que também a gente imagina que é uma coisa totalmente universalizada, não é. Mas no ambiente acadêmico, que já é um outro público segmentado da sociedade, nós já temos uma presença maior, especialmente em alguns estados do Brasil, no nosso caso aqui, da ESA, que está ligada ao OAB de São Paulo, a gente tem uma presença muito maciça de internet, dispositivos móveis, na maior parte dos ambientes acadêmicos. Então, isso se tornou uma ferramenta bastante importante e oportuna, e os docentes, infelizmente, eles costumam ser de uma geração em que a gente não tinha isso. Então, a gente está num processo de transição onde os docentes têm que aprender com essas novas tecnologias. E eu sempre digo, como alguém que é do período pré-internet, pré-dispositivos móveis, que a gente precisa fazer essa adaptação. Assim como não é possível imaginar que alguém diga assim, mas eu não sei fazer isso porque eu não sei ler. Ou seja, imagina o professor dissesse, mas eu não consigo fazer porque eu não sei ler. Você fala, mas você tem que saber ler para poder desenvolver, né, o seu papel. A mesma coisa eu diria com relação à tecnologia. Entre todos os docentes e discentes, existe quase que uma obrigatoriedade do nosso mundo de ter domínio sobre as ferramentas tecnológicas. Às vezes, algumas pessoas até dizem assim, com quase um certo orgulho, esse negócio de tecnologia eu não entendo bem. Isso está banido, não há como evitar. Claro que a gente pode discutir o quão bom ou ruim são os adventos dessas tecnologias, o fato é que elas vão se impondo no nosso cotidiano e fazem com que a gente tenha que se adaptar a essa realidade. Bom, dentro dessa exposição, portanto, que eu faço, que nós estamos nesse processo, e que esse processo necessariamente envolve o uso de tecnologias, eu quero me aproximar mais propriamente do tema proposto aqui, que é falar sobre o ensino dos meios alternativos de solução de conflito, e aqui eu quero fazer a minha exposição partindo de um pressuposto bastante importante. As pessoas, e quando eu digo pessoas, os alunos, geralmente, em instituições de ensino, eles têm uma certa avidez, um certo desejo por se envolver com a prática das coisas, com o exercício prático, o que é bastante salutar, já que, em muitos casos,
em muitos ambientes acadêmicos, às vezes o aluno ele tem contato com determinados conteúdos e ele tem uma dificuldade para conectar aquele conteúdo ao que está ocorrendo efetivamente na prática jurídica. E o direito, em particular, ele sofre desse mal de forma dobrada. Por quê? Quando a gente pensa que existe, por exemplo, conhecimento teórico na biologia, é diferente do conhecimento teórico do direito. Por quê? Porque no direito, geralmente a postura de quem vai lecionar sobre isso, especialmente naquelas matérias que a gente chama de dogmáticas, que tratam do direito positivo, das normas, o papel no qual o professor se enxerga é o papel de falar quais são essas normas. E aqui ocorre um problema muito comum na vida do estudante, porque ele começa a ouvir aquelas normas abstratas, ele começa a pensar, pô, mas na realidade não é assim que acontece, lá no fórum não é bem assim, às vezes a pessoa já teve um contato pela vida pessoal, profissional, e fala, não é bem assim, e às vezes ela até indaga o professor, mas na prática não é assim, né? Aí o professor, defensivamente, preso ali no positivismo, ele fala, eu tô aqui para falar do dever ser, não do mundo do ser, né? Claro que o professor tem um dever de falar de como são as coisas do ponto de vista normativo, do dever ser. Mas um dos legados nocivos do positivismo é justamente o professor achar que é suficiente falar como as coisas devem ser e não como elas são efetivamente. Então, o sujeito vai falar de lei de execuções penais. É óbvio que ele tem que falar como ela deve ser do ponto de vista teórico, mas o sujeito tem que ter um certo domínio para saber como é que aquilo se realiza na prática. Então, isso que eu quero alertar aqui. No direito, há um problema adicional, porque o próprio docente, às vezes, entende que ele tem que fazer essa descrição do direito nessa abstração, no seu caráter abstrato da norma, e não na sua prática. E, portanto, o aluno tem uma certa razão de ter um desejo de querer ver como que o direito funciona efetivamente, não simplesmente como ele está abstratamente desenhado ali pelo legislador. Muito bem. Só que, no entanto, apesar dessa postura do aluno ser uma postura bem-vinda, a gente sempre deve lembrar que não é possível pensar em prática jurídica, em exercício da prática, sem conhecimento teórico. Então, eu diria que, por um outro lado, esse desejo muito ávido de ter um contato com a prática, ele pode ser, de um outro lado, um tanto quanto negativo, porque o sujeito poderia pensar, não, eu quero fazer as coisas na prática, não quero saber desse negócio de teoria, sendo que é absolutamente impossível pensar alguém que executa bem uma determinada prática sem que ele tenha um domínio teórico em torno daquilo que ele vai desenvolver. Nesse sentido, a pesquisa, ou melhor dizendo, a metodologia ativa para o ensino dos meios alternativos de solução de conflito, eles têm que estar baseados num pressuposto teórico muito seguro, é disso que eu quero falar aqui. Ou seja, quando o aluno ele pensa assim, eu vou estudar, vou pesquisar, vou trabalhar com meios alternativos de solução de conflitos. O passo anterior a qualquer tipo de exercício prático em torno disso, e mesmo a pesquisa em torno dessas metodologias, então suponha o professor, ele vai falar a respeito desse tema, e ele propõe que os alunos comecem a pesquisar, por exemplo, quais são os métodos que existem, ou qual é a legislação que incide sobre, por exemplo, a arbitragem, quais são as leis que tem no Brasil. Suponho que o professor quer se propor a isso daí. Existe aqui, e é o que eu quero ressaltar, alguns pressupostos teóricos muito importantes que o aluno tem que ter para conseguir entender o que é a conflituosidade, do ponto de vista contemporâneo, o que são os meios alternativos de solução de conflito. E, infelizmente, e acho que esse que é o papel da ESA aqui, da instituição, é fazer uma reflexão crítica a respeito do modo como essas questões são encaradas. Senão, todo o estudo que existe sobre esse tema, sob certa medida, ele fica comprometido. Então, vou tentar explicar o que eu quero dizer. Infelizmente, se a gente olhar a maior parte dos livros de teoria geral do processo, de teoria geral do direito, quando se trata de falar a respeito da litigiosidade e dos meios de solução de conflito, alternativos ou não, os tradicionais, estatais, a jurisdição, ou os feitos fora dele, existe um vício de origem, eu diria aqui.
Porque a maior parte dos livros, ela começa com um pressuposto que eu diria que ele não é absolutamente falso, mas ele é bastante incompleto. Porque é difícil um autor ele tem uma determinada teoria, a teoria ser completamente errada, né? Hoje em dia a gente está no mundo em que as pessoas querem dizer, ah, não, isso aí está tudo errado, isso aí está errado, certo é isso aqui. Quando geralmente não é assim. Você pega uma teoria do Miguel Reale, do Kelsey, você pode ter discordâncias, mas você não tem como dizer de cabo a rabo que aquilo ali não faz nenhum sentido. Porque você pode dizer, faltou alguma coisa aqui, aqui ficou impreciso. Então é nesse sentido que eu faço essa crítica, não é de dizer que quem defende essa ideia está defendendo uma coisa errada, mas eu acho que existe uma incompletude na seguinte ideia, que é uma espécie de um lugar comum a todo livro, todo manual de processo, de teoria geral do direito, que sempre vai falar sobre litigiosidade. É a ideia de que a existência humana é intrinsecamente conflituosa. Isso é uma ideia muito comum nos livros de processo. O ser humano, ele está fadado de maneira inexorável a entrar em conflito com os outros, a ter um conflito de interesse. E aí vejam, eu não vou dizer que essa frase é uma frase equivocada, porque é muito difícil a gente imaginar pessoas vivendo em sociedade, em família, etc., e dessa convivência não haver em algum momento alguma espécie de conflito, algum tipo de tensão. Essa afirmação ela não está desprovida de um certo valor de verdade. O problema é que os livros, manuais, geralmente eles saem dessa afirmação e eles dão um salto subsequente, quer dizer, já que existe conflito, existem meios de solução de conflito. E aí vem uma tríade clássica nos livros, quer dizer, existia a autotutela como meio de solução de conflito, então eu uso da minha força para resolver um conflito. Existia a autocomposição, eu chego num acordo para resolver o conflito. E depois evoluímos para a jurisdição. Isso aqui é o beabá de tudo quanto é livro de teoria geral do processo. Se fala que existiam esses métodos, depois foi criada a jurisdição, que a jurisdição envolve a ação estatal. Aí depois se evolui e diz, só que o Estado, percebendo que ele não conseguia dar conta de maneira eficiente de todos os conflitos, começou a estimular, incentivar os meios alternativos de solução de conflito. Essa afirmação também tem um certo valor de verdade, mas é tudo muito difícil de ser compreendido quando a explicação para esse fenômeno, em que a gente tinha autotutela, autocomposição, a gente evoluiu para a jurisdição, é atribuído, isso também ocorre em muitos livros, simplesmente ao fato de que a humanidade um dia percebeu que o método da autotutela, da autocomposição era insuficiente, muito pernicioso, que era algo muito vil e que a gente precisava de algo mais humano, de algo mais sensato, de algo mais justo, e a gente criou a jurisdição. Essa explicação, eu diria, uma explicação muito simplista. É uma explicação que faz parecer que a humanidade teve uma espécie de um despertar da consciência que fez com que ela falasse, puxa, gente, não está bom assim, né? Vamos criar ao Estado, vamos criar a jurisdição, vamos tratar todo mundo igual perante a lei. Esse é o mesmo vício de origem que existe na hora da gente compreender o próprio desenvolvimento da forma jurídica e da forma estatal, que é uma questão muito bem explicada, inclusive pelo patrono da cátedra aqui da ESA, que é o professor Alisson Mascaro. Ele explica isso muito bem, aliás, não é à toa aqui, ele é o patrono de uma das cátedras aqui da ESA. Ele explica isso muito bem nas obras dele. É preciso, para a gente poder entender conflituosidade e solução de conflito, que existem dois momentos, pelo menos dois momentos muito decisivos na história da humanidade. Um momento no qual a organização social, ela é pré-capitalista e um momento em que o capitalismo se desenvolve. O capitalismo, ele engendra uma série de transformações nas relações sociais dos sujeitos. Aliás, eu diria mais, as relações sociais transformadas, a gente passou a denominar de relações sociais do capitalismo, modo de produção capitalista. Isso produz uma mudança brutal no direito e no modo como a gente encara a conflituosidade. E muitas vezes as pessoas não percebem isso. Existe um salto, como diz o professor Mascaro, qualitativo, quando nós desenvolvemos uma forma de organizar a economia e a sociedade sobre a égide do capitalismo que é decisivamente diferente daquilo que existe na antiguidade. Por quê? Vejam, existe conflito na antiguidade, existe conflito no mundo capitalista? Existe, mas existe uma distinção muito grande. Por quê? Porque na antiguidade, quando você tem uma sociedade baseada no trabalho escravo,
O escravo é um sujeito que está submetido pela força ou pela violência a essa condição de escravo. Ele é considerado um não sujeito. Ele é considerado, como diziam os romanos, uma res, uma coisa. Ele não é um sujeito de direito. Logicamente, portanto, existe um conflito ali. O conflito, o sujeito foi escravizado, ele não quer ser escravo, né? E o outro quer manter escravo para poder colocá-lo a serviço dele, trabalhando para ele. Então, existe notadamente um conflito ali. Mas é óbvio que não pode existir mediação jurídica nesse conflito. Ou seja, na relação entre senhor e escravo, não é o direito que sustenta aquilo, e obviamente que não tem um Estado imparcial analisando, bom, o que vocês combinaram? Vocês combinaram isso, o senhor de escravos combinou isso, vai ter que cumprir. Não, não existe isso, porque não existe subjetividade jurídica. O escravo é um sujeito que não tem liberdade para contratar ou não, que não tem igualdade jurídica em relação ao senhor, que não é nem proprietário de si, ele é propriedade do seu senhor. Então, obviamente, nesse contexto, jamais nós poderíamos pensar um Estado de direito como a gente conhece na atualidade, que se coloca como um terceiro imparcial em relação a todo mundo na sociedade. Não dá para pensar isso num mundo onde você tem essa forma de organização social, diferente do que é o mundo no capitalismo. Porque o capitalismo, ele transforma concretamente, materialmente, as relações que existem entre os indivíduos. Qual é a característica do modo de produção capitalista? Um sujeito, ele não mais se relaciona com o outro a partir da coação, da violência. Pelo contrário, depois vai vir o direito civil e falar, coação é vício do negócio jurídico, portanto, não tem validade uma relação criada por intermédio da força da violência. O capitalismo é um sistema de troca mercantil. As pessoas trocam basicamente mercadorias por dinheiro ou dinheiro por mercadoria. A gente já fez isso hoje, provavelmente se não fez, o fará. É todo dia isso na economia capitalista, troca. Inclusive, o próprio trabalho se torna uma mercadoria que você negocia por um salário, que, portanto, você troca com dinheiro. Ou seja, o capitalismo está estruturado a partir de uma relação social em que os indivíduos se reconhecem como sujeitos livres para negociar a sua propriedade. E todo mundo tem no capitalismo, no mínimo, uma propriedade, que é a propriedade sobre si mesmo. Ou seja, todo mundo vai negociar alguma coisa, eu não tenho nada, você tem a você tem o seu trabalho, você vende e ganha dinheiro com ele. Então, veja, você vende, você troca. E nessa relação, ambos estão obrigados igualmente a respeitar aquilo que eles estabelecerem. Então, existe um certo nível de igualdade, que é de uma igualdade formal, jurídica. Então, vejam, no capitalismo, os indivíduos reconhecem a si mesmos como pessoas iguais, do ponto de vista de direitos e deveres, proprietárias, no mínimo de proprietárias de si, e livres para negociar essa propriedade que elas possuem. Dentro desse modo, portanto, o funcionamento aí sim se dará por intermédio de um Estado que diz: eu estou aqui para garantir igualmente os direitos de cada um, o contrato de cada um, as leis que eu aqui estabelecer. Vejam, Hobbes, que é para alguns o fundador do pensamento jurídico moderno, não fez uma teoria simplesmente para dizer que o soberano tinha direito de governar, que o rei tinha direito de governar. A teoria dele é para dizer para todos: você quer viver em paz? Você quer sair daquele estado que o Hobbes dizia que é um estado de natureza, de conflito, de guerra de todos contra todos? Você tem que ter alguém com mais poder que todo mundo para resolver os conflitos e obrigar todo mundo a cumprir o contrato. Dito de outro modo, no capitalismo, como é que funciona a economia? O sujeito, ele quer que a expectativa dele seja cumprida. Então, eu vou trocar alguma coisa, eu quero que o outro entregue aquilo que eu combinei. Só que vejam, isso qualquer instituição financeira sabe, né? Eu só vou trocar alguma coisa, eu vou emprestar dinheiro para alguém se eu tiver garantia que vai pagar. Mas pensa no mundo pré-capitalista. Eu tenho dinheiro, o cara lá do feudo do lado tem, eu vou emprestar um dinheiro para ele. Ah, ele tem muita grana para me pagar, ele vai me pagar. Eu penso, pô, mas ele tem mais dinheiro que eu, ele também tem um exército maior que o meu. Se ele não pagar, como é que eu vou executar a dívida? Então, Hobbes é o sujeito que já disse, bom, é o seguinte, para você viver em paz, para você poder ter os seus contratos, a sua vida, e o Hobbes fala explicitamente de contratos, respeitado, o que é necessário? Um soberano, alguém com mais poder que todo mundo.
E aí, esse soberano não vai poder ser alguém que vai atuar em favor de uma classe, de um indivíduo em relação ao outro. Porque, veja, se tivesse lá um cara que é amigo do soberano, ele fala, olha, esse aqui eu não executo o contrato. Fala, pô, com esse aí eu não quero trocar. Né? Tanto que o desafio teórico, jurídico que veio depois, com autores como John Locke, Montesquieu, etc., é pensar, ok, o Estado tem que ter um poder soberano, mas como é que eu me protejo do próprio Estado? E aí vão aparecer a ideia de tripartição de poderes, a ideia de você distribuir o poder político para ninguém conseguir controlar individualmente o Estado, que é do pensamento republicano. Então percebam, com essa rápida exposição que eu faço aqui, que a litigiosidade, o litígio, o conflito de interesse, ele não pode ser simplesmente pensado como um fenômeno universal. Ainda que eu disse, tem uma certa teor de verdade, fala que os seres humanos entram em conflito, mas é muito diferente pensar o que são conflitos e litígios antes do capitalismo e o que são conflitos e litígios depois do capitalismo. Porque a gente só vai conseguir pensar em jurisdição, Estado de Direito, que diz que garante o direito de forma universal para todos os sujeitos, com o advento do capitalismo. Não é à toa que é o Código Civil francês de 1804, que vai dizer todo mundo é sujeito de direito. E o Código Civil do Brasil vai repetir de todos os lugares do mundo, vai dizer qualquer um que é um ser humano tem subjetividade jurídica. Isso não pode ser diferente no capitalismo, porque no capitalismo a gente já sabe, todos, sem exceção, um dia vão trocar mercadoria por dinheiro, dinheiro por mercadoria. Essa é a lógica da economia capitalista. Todo mundo vai entrar nesse circuito. Então, o Estado, ele já diz, olha, aqui todo mundo é sujeito de direito. Mas veja, não é que o Estado e o direito é que criaram isso. Primeiro o capitalismo se desenvolve e o Estado vem e confere aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é segurança e previsibilidade. Porque vejam, para um sistema desses funcionar, o que é necessário, voltamos ali para lá, é garantias. E a garantia só pode existir quando o Estado diz, eu faço todo mundo igualmente aqui cumprir a lei e o contrato. Tanto que o que torna um investidor, um capitalista, inseguro de colocar o dinheiro dele num país, de investir numa determinada situação, quando ele pensa, ali eu não tenho garantia. Ali eu não sei se o contrato é respeitado. Então, veja, o capitalismo, especialmente para quem detém capital, funciona a partir dessa lógica. O sujeito calcula um risco, ele calcula o lucro que ele tem, se o risco for muito grande, o lucro também tem que ser. Quem é o fiador dessas relações? É o Estado de Direito. De novo, se a gente voltar lá para o passado, não precisa de Estado de Direito para ter um mundo escravagista. Aliás, pelo contrário, seria contraditório existir. Porque imagine que vem o Estado a Roma, agora todo mundo é livre igual proprietários escravos. Então tá bom, tenha um bom dia, vou voltar lá para minha terra. Fim, acabou o modo de produção escravagista. Ou seja, o modo de produção escravagista está, ele materializado na desigualdade, na ausência de liberdade de propriedade. Por isso que não pode ter subjetividade jurídica universal, Estado de direito como a gente conhece, etc, etc. Capitalismo contrário, ele vai funcionar tendo que resolver os litígios a partir desse pressuposto. Todo mundo é sujeito de direito, todo mundo pode reclamar de mim, uma solução. E aí, a partir disso, a gente começa a entender o fenômeno subsequente, que é o dos meios alternativos, alguns falam meios adequados de solução de conflito. Por que eles passam a ser tão impulsionados, especialmente a partir da segunda metade do século XX, eu até diria um pouco mais para o final da segunda metade do século XX, a lei de arbitragem no Brasil de 1996. Por que a gente começa a ter um estímulo em relação a isso? É porque, novamente, nós temos uma mudança no interior do próprio modo de produção capitalista. O modo continua igual, mas o que muda é o que alguns autores chamam de regime de acumulação. A gente saindo de um mundo fordista para um mundo pós-fordista. Um mundo caracterizado por uma maior flexibilização das relações e por um trânsito de capital em nível internacional muito maior do que existia no passado. E aí, dentro desse contexto, você ainda tem um outro fenômeno bastante importante. Esse é um lado da moeda, tem um outro lado muito importante, que é o problema do congestionamento, do mau funcionamento das instituições de Estado, especialmente do poder judiciário. Porque, veja, no início do século XX, o poder judiciário era um órgão para poucas pessoas.
Não existia defensoria pública, não existia, isso começa no século XX, tem defensoria pública, você não tem gratuidade de justiça, você não tem juizado especial, civil, você não tem uma série de mecanismos que facilitam as pessoas o acesso à justiça. Você tem poucos advogados, as pessoas não conhecem advogados, as pessoas não conhecem os seus direitos, poucos direitos existem, porque não existem direitos sociais, ou existem muitos poucos direitos sociais, não temos uma sociedade de consumo em massa, como nós vamos ter depois do pós-Segunda Guerra Mundial. Você não tem estado de bem-estar social concedendo vários direitos para as pessoas e, consequentemente, se você dá mais direito, tem mais margem para litígio, para conflito. Isso o professor Boaventura de Souza Santos explora muito. Você tem um cruzamento de dois fenômenos que vão levar a situação de morosidade do judiciário, eu ia usar uma outra palavra, mas me escapou, um certo colapso do judiciário, que é o seguinte. Vejam, você tem um crescimento de direitos. Então, direito previdenciário, direito trabalhista, direito consumidor. Quando você está dando mais direito, na verdade não direto propriamente dando, mas quando você está criando novos direitos, possibilidade de alguém reclamar um direito violado é maior. Porque, afinal de contas, se eu tenho ECA, eu tenho CLT, obviamente o sujeito vai invocar aquela norma e falar, não foi respeitada aqui, você tem esse aumento. Somado a isso, você cria vários mecanismos para melhorar o acesso à justiça, você passa a ter mais profissionais de direito, passa a ter defensoria pública, passa a ter gratuidade, as pessoas conhecem mais seus direitos. Também tem vários outros dados, o fato de você regionalizar os fóruns também ajuda as pessoas a ter acesso à justiça. Quanto mais longe o fórum da vida da pessoa, mais difícil a pessoa acessar. Tem vários micro detalhes nessa equação, que eu não vou tratar aqui, que fazem com que você tenha um aumento de judicialização de duas coisas, da litigiosidade e da judicialização. Porque, vejam, quando você tem a pessoa consumindo mais, como eu falei, o consumo de massa, o cara compra geladeira, o cara compra carro, o cara compra viagem, a probabilidade dele ter um problema em um conflito, isso via ser judicializado, é muito maior. E, como eu falei, você combina isso com o fato que você tem várias normas sobre isso e que a pessoa tem mais acesso à justiça, você vai ter uma explosão de judicialização, de litigiosidade e de judicialização. Do outro lado, o Estado tem que criar uma estrutura para lidar com isso. Só que a partir da década de 80, em nível global, você tem uma crise estrutural do capitalismo em que você não tem mais a capacidade financeira dos estados, de financiamento do Estado, crescendo. Pelo contrário, a gente sempre diz que a carga tributária no Brasil está aumentando, mas é só a carga tributária bruta, porque a carga tributária líquida no Brasil só cai. O que quer dizer a carga tributária líquida? O que sobra para o Estado funcionar. Então, cada vez ele tem menos dinheiro, porque a dívida pública está aumentando e, consequentemente, a margem é menor. Então, perceberam a equação explosiva? Eu tenho litigiosidade, acesso à justiça, versus um Estado que não tem estrutura, não tem financiamento para a sua estrutura crescendo no mesmo porte. E aí você chega no cenário, que é o cenário da letargia, da morosidade do Poder Judiciário. Claro que tem várias discussões sobre se, de fato é moroso, se não é, etc. A gente teve o advento de tecnologias que ajudou na velocidade dos processos. Eu não vou entrar em todas essas variáveis, mas vou dizer que o fenômeno da morosidade ou da demora do processo judicial não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno global. Se pegar qualquer autor estudando a questão da velocidade, morosidade judiciária, isso é tema na Europa também, nos Estados Unidos, em todos os lugares, porque esse fenômeno mais ou menos acontece em todos os lugares. Esse fenômeno que eu falei de cresce direito, cresce litigiosidade, estrutura de Estado não acompanha. Isso praticamente em todos os lugares, vamos dizer, dos países mais desenvolvidos. Bom, e aí, nesse contexto, quando o judiciário ele se torna moroso, novamente se impacta na segurança jurídica, na previsibilidade, porque não ter uma decisão judicial é um cenário de incerteza. Então, o que ocorre? Alguém, investidor, vai investir dinheiro no Brasil. Mas esse investimento que você vai fazer, isso aqui está judicializado. Quanto tempo isso demora para ser resolvido? Vai demorar uns 15 anos. Cara, não pode ficar 15 anos sem saber qual é a taxa de retorno que eu vou ter num investimento X ou Y. Não é à toa que é justamente no contexto do pós-fordismo que nós temos várias mudanças no Poder Judiciário, criação do Conselho Nacional de Justiça, criação de metas de funcionamento, digitalização, várias medidas, e dentro desse conjunto, quem aparece? Os meios alternativos de solução de conflito. E isso, veja, vai ocorrer dentro e fora do aparelho estatal. Por que dentro? Porque, por exemplo, reforma do Código de Processo para estimular a audiência de conciliação, criação do juizado especial cível pautado pela ideia de conciliação, mutirão do Poder Judiciário para promover a conciliação. Tem uma série de iniciativas nesse sentido. E, de outro lado, nós temos também um Estado
reconhecendo outras formas de solução de conflito. Então, desde o trabalhista, a criação lá da Comissão de Conciliação Prévia, que não deu certo por uma série de questões, mas agora o acordo extrajudicial, acordo judicial em processos trabalhistas, que é uma possibilidade de ajuizar diretamente um acordo, ou, evidentemente, o mais destacado, a legislação de arbitragem. Veja, em todos os casos, no final, é o Estado que está dando o aval para que esses métodos possam acontecer, porque eles só ocorrem dentro das regras e autorizações que o Estado dá. Então, o meio alternativo de solução de conflito não é um meio paraestatal ou fora da legalidade. Não, ele é um dentro da legalidade, mas não só operando exclusivamente pelo Estado. Claro que na parte da execução o Estado sempre tem que aparecer, a gente volta para o Hobbes, porque alguém tem que ter o poder para compelir os outros. Mas a gente percebe que existe esse fenômeno. Por quê? Porque sem que ocorresse isso, novamente se cai naquele problema da insegurança e da imprevisibilidade jurídica, o que dentro de um modo de produção capitalista, como eu falei, é o que deixa um sujeito que detém capital inseguro na sua movimentação. Então, existe um estímulo para esses meios. E vejam, quando eu digo que existe um estímulo, é um estímulo mesmo do capital. O próprio Banco Mundial, ele tem um documento 319, ele fala abertamente sobre a necessidade de reforma do Poder Judiciário para criar mais garantias, mais segurança, mais previsibilidade, então uma postura claramente assumida. O que eu quero, portanto, aqui já caminhando para o encerramento, mostrar, é que quando a gente pensa assim, vou estudar sobre meios alternativos de solução de conflito, vou estudar conflituosidade, se a gente não tem, eventualmente, esse panorama, esse background, essa compreensão de que a litigiosidade não é simplesmente um movimento natural, e que os meios que a gente criou para resolver essa litigiosidade também não é um dado da natureza, mas de um certo contexto histórico próprio, a gente não tem possibilidade de estudar adequadamente o nosso objeto. Então, a gente quer colocar um estudante, um aluno, para estudar esse tema, ele precisa ter essa compreensão. E, infelizmente, nos cursos de direito, muitas vezes, quando você diz para o aluno, vamos entender um pouco mais de história, entender um pouco mais de economia, sociologia, o sujeito fala, não, mas eu não preciso disso, eu quero estudar a norma, eu quero estudar a lei, por que eu preciso saber isso daí? Então, o sujeito acaba perdendo justamente uma compreensão mais holística, uma compreensão mais global a respeito daquilo que ele vai estudar. Então, ele vai estudar uma ferramenta específica, súmula vinculante, ele vai estudar um instituto da solução de conflito, mediação, arbitragem, etc. Ele precisa compreender em que jogo que ele está inserido quando ele está estudando essas ferramentas. Daí porque, como professor que eu sou de teoria geral do direito, de filosofia do direito, eu sempre destaco essas disciplinas, esses conhecimentos são essenciais para que a gente consiga compreender por que certas práticas são desenvolvidas, por que certas leis são criadas, por que certas alternativas são necessárias. Portanto, aqueles que assistem a essa aula, eu convido vocês a entenderem, compreenderem melhor esses fundamentos que organizam a dinâmica do Estado e do direito historicamente. E diria que o professor Alisson Mascaro, no seu livro de Introdução ao Estudo do Direito, ou no livro de Filosofia do Direito dele, ou no livro Estado e Forma Política, aborda muito bem isso. No meu livro Teoria Geral do Estado, eu também falo um pouco a respeito dessa questão, e várias outras obras contribuem para que a gente possa ter uma melhor compreensão a respeito do que é a conflituosidade, do modo como o Estado se organiza para lidar com isso daí, e, consequentemente, quem é docente e vai lecionar sobre isso, também precisa acompanhar esse movimento que os alunos precisam fazer da compreensão desses fundamentos que expus aqui. Agradeço quem acompanhou, né, teve força, fôlego, espero que não tenha pulado o vídeo até essa parte aqui, porque quando fica gravado é isso, cara, mas vou ver o que o cara falou no final. Eu só tenho a agradecer e convidar a todos nessa grande aventura que é a busca do conhecimento, da verdade e da ciência. Obrigado. Muito obrigada, professor Camilo, sempre bom ouvi-lo. Vou ser gentil aqui com as minhas colegas, perguntar se alguém gostaria de iniciar algum debate, fazer alguma pergunta, senão eu tenho uma perguntinha para o professor. Parabéns, professor Camilo, gostei muito da sua fala, estava aqui atenta às suas considerações, realmente nós estamos, a base, né, do curso de Direito não pode ser esquecida, por mais que se tenha, por mais que a tecnologia, enfim, nos ajude, corrobore, enfim, mas a base realmente tem que estar
no alicerce do edifício jurídico, né? Senão vai ficar difícil. Então, parabéns pela fala, passo a palavra para a Olívia e depois volta para mim, ou para os outros colegas. Obrigada. Professor Camilo, o senhor começou, né, mencionando que algumas metodologias ativas e as propostas, por exemplo, de busca ativa, nem sempre são, digamos, do dia a dia do professor de direito e também nem sempre são do dia a dia do aluno do direito, né? Então, a gente sabe que muitas vezes, ao pedir, enfim, orientar os alunos a fazer uma busca, inclusive, por exemplo, para compreender alguns fundamentos históricos, como você bem expôs na sua fala, muitos alunos têm certas dificuldades, não só em relação à internet, ao próprio acesso à internet, mas também em relação a onde buscar. A gente tem toda uma dificuldade hoje de seleção de material, o que é uma fonte confiável, o que não é uma fonte confiável. E, às vezes, também os próprios alunos têm, digamos, uma certa... não sei se é preguiça, eles ficam aí numa certa zona de conforto, né? Na sua experiência, a partir dos seus estudos aí sobre a busca ativa, sobre a metodologia ativa, quais seriam algumas estratégias possíveis para deixar muito claro para o aluno que quando ele mesmo faz a busca ativa, por exemplo, ele também aprende, que isso não é perda de tempo, que não é preguiça do professor, muito pelo contrário, que é uma outra forma, né, de estudar. E como que você vê isso, assim? Foi muito bem colocado aqui, né? Às vezes o aluno fala, pô, mas eu vou fazer o trabalho do professor, né? Não é ele que devia estar pesquisando, expondo as coisas para mim, né? Eu diria que existem 2 pontos. Um que foi bem destacado aqui, é necessário explicar para o aluno o que está sendo feito, e não simplesmente iniciar o processo sem que ele saiba, até porque o próprio aluno está contaminado por aquela tradição que eu falei, de simplesmente sentar e ouvir. Então, quando alguém diz, vou fazer diferente, fala, ué, mas por que esse cara está fazendo diferente? E às vezes o professor, ele pode ter boas razões, mas as razões não estão comunicadas para o outro, do porquê que ele vai proceder daquele modo. Então, tem que ter essa espécie de uma meta-linguagem, uma etapa preliminar, quer dizer, olha, gente, a gente vai fazer assim por causa disso. Então, esse eu acho que é um ponto bastante importante. O segundo é que a busca funciona melhor quando o aluno ele está interessado em fazer aquela busca. Ele está estimulado a fazer aquela busca. Geralmente, o objeto da pesquisa é o que mais mobiliza o aluno. O próprio Humberto Eco, naquele famoso livro Como se faz uma tese, ele diz, critério 1 para você escolher um tema de pesquisa goste do tema. Isso é o primeiro, porque senão você não vai se mobilizar. Claro que há um desafio adicional, porque na faculdade você pensa assim, bom, eu tenho que ensinar um tema, mas quem disse que o aluno quer ver esse tema? Mas ele precisa ver esse tema, né? O cara vai ensinar processo civil, não vou falar de apelação, que ninguém quer saber de apelação, não é? Geralmente, portanto, a estratégia se a gente tem um tema, como por exemplo a arbitragem, e a gente quer que as pessoas pesquisem sobre esse tema arbitragem, se a gente colocar nesses termos estritos, eu quero que vocês procurem qualquer legislação, não é um mobilizador. Agora, se você partir de uma determinada situação X, em que você tem um problema, e, por exemplo, tem previsto lá uma cláusula de arbitragem, etc., e você diz, poderia ser aplicada aqui, ou não, pegar uma questão prática, que acontece, às vezes a pessoa coloca lá uma cláusula de arbitragem, dizendo, o cara tem que pagar X do lucro que ele tiver, tal. Só que na hora que você quer instituir o tribunal arbitral, para julgar, tal, você pensa o seguinte, mas será que o cara teve lucro ou não? Ele fala, putz, vou entrar então com uma ação cautelar. Pô, mas eu posso entrar com ação cautelar? Eu coloquei ação de arbitragem, cláusula de arbitragem, então eu tenho que usar o árbitro, mas vou usar o árbitro para fazer produção de prova, mas ele não tem poder coercitivo sobre o outro, ou então ele vai ter que dar uma primeira sentença arbitral para dizer que o cara tem que prestar conta para depois você executar, para depois voltar. Eu já até digo para quem está assistindo e já passou por isso, que o judiciário tem aceito ações de natureza cautelar para a produção antecipada de prova, para instruir futuros arbitragens. Existe isso. Então, se a gente consegue pegar uma determinada situação em que o aluno
é colocado a pensar a solução, e ele inclusive pensa, puxa, amanhã eu posso me deparar com essa situação, porque tem se tornado cada vez mais comum as pessoas colocarem cláusula de arbitragem, e aí inclusive, aliás, muitas vezes, muito mal colocada a cláusula de arbitragem, ali, dando mais problema do que solução. Então, se a gente parte de uma situação que é um problema concreto, real para o aluno, e diz como é que você ia resolver isso daí, o aluno se sentiria muito mais instigado em participar desse processo de procura da resposta. Porque, afinal de contas, o aluno, ele faz uma autonegação a respeito de uma verdade que é inevitável. Um dia ele vai se formar. E o dia que ele se formar, ele vai sentar na cadeira do escritório bonitinho dele lá, e alguém vai sentar na frente dele e vai falar, então, doutor, estou com um problema X. E ali não tem professor, não tem ninguém para socorrer, o cara vai ter que correr atrás da resposta. Se um aluno entender que a vida dele vai ser quase sempre ficar buscando resposta, e não importa ser como advogado, como juiz, porque o juiz também, a única diferença é que ao invés de chegar o cara sentado na tua frente, chega um papel, agora por meio digital, chega lá a petição, e o cara falando, eu quero tal coisa, e engana-se quem acha que o juiz sabe todas as soluções. Ele olha e fala, putz, LGPD, que esse negócio não tinha na minha faculdade na época. Aí o juiz vai pesquisar. Então, pesquisar, buscar respostas, é o típico de todas as profissões jurídicas. Mas quando o aluno, portanto, ele é confrontado com alguma coisa que faz ele ter esse choque do tipo, amanhã é você que está nesse papel, o aluno pensa, então eu vou lá, né? Eu agora vou buscar isso daí, ou seja, que a pesquisa não seja simplesmente alguma coisa que não tem um motivador em torno do aluno. Perfeito. E acho que a gente tem visto muito isso, né, dessa necessidade de atualização. Então, vários alunos comentam, né, professora, mas quando eu tive tal assunto, não tinha acontecido a pandemia, mas e agora com essa medida provisória? Pois é, né, então isso faz parte do dia a dia do próprio estudante, e quanto mais depois que a gente se forma, que aí tem que fazer sozinho. Exato. Não tem jeito. Regina? Quais são as maiores dificuldades que o senhor tem encontrado nos últimos tempos com a pandemia, utilizando os recursos que nós estamos utilizando agora, com os discentes? Um dos problemas que existe no ensino à distância dentro da pandemia é o fato de que a gente não tem necessariamente como perceber como os alunos estão reagindo à aula que a gente está dando. Então, você está dando uma explicação, etc., você não tem feedback, você não tem visualização, se tornou muito comum na pandemia os alunos não ficarem com a câmera aberta. Na pós, ainda o pessoal fica, mas na graduação, mas é curioso, quando você convida, muita gente abre o vídeo, mas é difícil, na sala não tem opção, na sala o pessoal está sempre te dando pelo menos um feedback visual de como que ele está acompanhando aquele movimento. E aí também, consequentemente, quando a gente usa algum tipo de busca ativa dentro da sala, também fica mais difícil de você aferir isso daí, porque quando tá na sala, você fala, gente, procura tal coisa, você vê se o cara tá ali, né, você passa, você tem um controle, uma vigilância maior. Quando você está nesses ambientes virtuais, você fica, putz, será que agora o cara está lá no WhatsApp ou ele está pesquisando aquilo? Claro que eu uso, por exemplo, uma ferramenta que é o Google Formulário, que dá um feedback com o nome da pessoa. E, inclusive, já aconteceu em aula de eu falar, mas eu só tenho 40 respostas, estão 60 aqui na sala, tem 20, cadê esses 20? Né, que não estão interagindo. Então, tem até certos mecanismos, mas eu diria que quando a gente tinha um ambiente presencial, esse exercício, vamos dizer, de você verificar, tal, era mais fácil, inclusive, como o aluno de alguma maneira se sentia, vamos dizer, até um pouco coagido ou constrangido, né, porque o sujeito não vai, claro que o cara também podia na sala, enrolar, etc, mas é um pouco mais difícil, né? No ambiente virtual ele se sente completamente à vontade, porque não tem como olhar o que ele está fazendo exatamente naquele momento. Tem até algumas plataformas que permitem você ver se a pessoa está fazendo interação em tempo real, mas dependendo do que você está usando, você não tem isso, e aí você sente uma dificuldade de engajar. Claro que não é a vigilância, o controle simplesmente que engaja, mas ele é um componente que acaba fazendo engajamento, e a gente perde um pouco isso quando a gente está usando a modalidade à distância. Ok, e a mediação e a conciliação, né, é super importante agora, já que todo mundo está utilizando, há necessidade da utilização dos recursos da tecnologia, né? Então, treinar o aluno para essa recepção, para essa análise, para todo esse cabedal de conhecimentos que envolve não só os institutos, né, mas também o comportamento dele diante da sala, seja em que papel estiver,
é fundamental. Então, haja perseguir os alunos aí na tela, né? Sim, é verdade. Ok, professor. Super obrigada. Eu quem agradeço a ocasião de estar aqui com vocês, fazendo esse debate e participando desse evento. Para mim, muito gratificante. Espero que aqueles que assistindo esse vídeo possam se sentir estimulados a estudar esses temas e questões que a gente suscitou aqui. Ai, nem me fala. Esperança nas futuras gerações, né, professor? Com Nossa, nos certeza. presentes e Estamos trabalhando futuros. para isso. Nossa, nem fale. Estamos juntos. Perfeito. Bom, acho que a gente ainda tem um tempo para alguma última pergunta. Se alguém quiser aí se candidatar. Se não, eu faço uma última para o professor Camilo. Pensando, né, já que a gente está pensando em presente e futuras gerações, comentávamos sobre as possibilidades ou não de voltar ao ambiente presencial. Uma coisa que eu sempre ando comentando aí com alguns colegas é que agora, no ambiente virtual, a gente se acostumou com algumas ferramentas, quem conseguiu se adaptar, e talvez quando a gente voltar para o ambiente presencial, a gente sinta falta, né? Então, por exemplo, o próprio Google Formulário, outros jogos virtuais e tudo mais. E a questão, um pouco de encerramento, que eu gostaria de propor é essa, assim, né? O que a gente teve de ganho no ambiente virtual e como que a gente pode levar esse ganho para a volta, né, para o ambiente presencial. O que a gente aprendeu e considerando especialmente essas novas metodologias, nem sei se a gente pode dizer mais que são novas, né? Que essas metodologias de ensino, o que a gente pode levar para o futuro, que, se tudo der certo, vai ser presencial um pouco de novo. Né? Bom, acho que, em parte, a professora comentou, né? A gente buscou alternativas, né? De ferramentas interativas que algumas pessoas não conheciam. No mínimo, todos tiveram que se familiarizar a aula telepresencial, né? Então, agora você pergunta para alguém: você sabe o que é um Google Meet? Você sabe o que é um Zoom? Tal. Nossa, agora todo mundo sabe. Antigamente era uma coisa tipo, isso é bom, inclusive, na advocacia, porque às vezes você queria fazer uma reunião telepresencial, um certo preconceito. Agora as pessoas se acostumaram, tem gente que, inclusive, tomou gosto por isso daí, né? Então, acho que existe um lado positivo, que as pessoas tiveram contato com novas tecnologias. Eu mesmo, alguns programas eu não conhecia, fui descobrindo nesse processo, né? E acho que, inclusive, alguns conseguem ser utilizados mesmo em sala de aula, especialmente quando a sala tem Wi-Fi, as pessoas têm conexão, porque a gente não pode subestimar, tem gente que não tem plano de dados móveis, né? Mas quando a escola, a faculdade tem Wi-Fi, é possível a gente continuar usando essas ferramentas de interação tecnológica ali na aula, às vezes combinando com o PowerPoint, dependendo da ferramenta precisa, ou simplesmente pelo uso do celular, que cria um ambiente diferente, e, portanto, a gente tem como transpor, não ficar imaginando que algumas tecnologias só podiam ser usadas porque o ensino é à distância. Acho que isso é um lado. E, por fim, acho que um outro lado muito significativo é que nós, com a pandemia e o distanciamento, aprendemos mais do que nunca a valorizar a presença das pessoas, o estar junto com as pessoas. Tem gente que acha que prisão domiciliar não é pena, né? O cara fica preso em casa. Agora, nunca mais as pessoas vão pensar isso, vão falar, gente, não é tão legal ficar o tempo inteiro trancado dentro de casa, né? Eu sei que tem gente que não cumpre tanto o isolamento, mas a maior parte das pessoas sente falta desse elemento que é o elemento contato humano. Então a gente vai sair daqui provavelmente valorizando mais o fato de estarmos juntos e presentes com as pessoas, e portanto é um processo doloroso de aprendizado, mas que vai gerar seguramente a valorização, porque a gente só sabe valorizar, por exemplo, a liberdade quando a gente perdeu a liberdade, ficou presa, como a saúde. A gente só valoriza a saúde depois que a gente fica doente, porque geralmente a gente naturaliza o estado de coisa. Estar presente com as pessoas era um estado natural, agora não é mais, e de um modo trágico, diria eu, a gente vai acabar aprendendo isso, mas a gente retorna, portanto, melhor e valorizando mais as pessoas e o contato com elas. Perfeito. Muito obrigada pelas respostas. A gente gosta muito do tema, né, Regina? Então, claro. A gente fica conversando mesmo. Eu que agradeço muitíssimo a vocês, à instituição, pela organização, e estaremos à disposição para participar de outros e futuros eventos. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Muito obrigada, professor Camilo.
novamente pelas palavras, pela presença, e aproveito também aqui nesse encerramento para convidar todos que nos assistem para continuar acompanhando este evento, especialmente os futuros eventos que estão saindo do forno. Muito obrigada e boa tarde para todos.